Olá, pessoal. Tudo bom? Bem, fazendo aqui um estudo aqui na jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, encontrei dois assuntos bastante interessantes aqui e quero compartilhar com vocês, até para ratificar o que eu já vim falando há muito tempo. E o que eu vim falando há muito tempo? Que os advogados criminalistas estão advogando, né, nós estamos advogando com a esperança de melhores resultados lá no STJ e no STF. A sociedade, às vezes, pode não entender muito, porque é questão técnica, mas torça para um dia essa injustiça ou justiça, do jeito que está sendo propagada, bater a sua porta para você não ter que entender, né, na dor. Por que isso? Porque na primeira instância, né, eu tenho visto isso não só aqui no Rio de Janeiro, em diversos locais, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, esse habeas corpus aqui é de São Paulo. A gente tem visto que, em regra, nos juízos de primeira instância, eles estão desrespeitando totalmente o ordenamento jurídico. Parece que não é só cada estado aqui que tem um código de processo penal. Parece que cada gabinete de um juiz tem o seu código de processo penal. E para piorar a situação, gente, os próprios tribunais de justiça, ou as turmas recursais, quando for Justiça Federal, por muitas vezes estão ratificando essas barbaridades que estão fazendo na primeira instância, rasgando a Constituição, rasgando os direitos individuais, de garantias individuais estipuladas na Constituição, uma série de erros que só atrapalha o processo, ok? Atrapalha o processo e gera prejuízo. E não é prejuízo só para o réu, não. Prejuízo para a sociedade. É para o réu, quando ele tem o direito, né, de exercer a sua defesa, segundo a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, e é desrespeitado, ou quando ele é desrespeitado e se anula um processo, por exemplo, dependendo do momento em que esse processo tem que retroagir para voltar a ser realizado todos os atos com o objetivo de uma sentença final, pode ser que esse crime já esteja prescrito. E aí o prejudicado é a sociedade, em vários sentidos. Às vezes você tem um culpado solto, fora o dinheiro que foi gasto pelo Estado, né, para movimentar toda a máquina judiciária, e ninguém é punido por isso, né? Magistrado não é punido, promotor de justiça não é punido, e está todo mundo batendo palmas para esse negócio aí. Enquanto isso, a sociedade está sofrendo as mazelas de pessoas que exercem funções públicas, né? E são pessoas que têm poder e usam esse poder de uma forma arbitrária. Lamentável. Mas quero ler aqui para vocês, vou deixar logo aqui. São duas situações, tá? Prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar a investigação. Ou seja, aqui nesse tópico, primeiro tópico que eu vou falar, é que o juiz determinou a prisão preventiva, olha o absurdo, do réu, para aprofundar a investigação. Já vou falar disso. E um outro HC que anulou a audiência, né, parte do processo, fala que o STJ anula a audiência em que o juiz impediu o réu de responder somente à defesa. Tem um vídeo circulando aí na internet aí, que tem uma juíza desequilibrada, só pode ser, que ela termina a audiência aos berros, não permitindo o réu exercer o direito de responder somente às perguntas da defesa. Esse aqui é mais um caso, e o STJ anulou, né? Prejuízo para o réu, prejuízo para a sociedade, prejuízo para a gente, porque o dinheiro está indo para o ralo, por aí vai, está se gastando rios de dinheiro lá numa audiência, locomoção de réu para lá, réu para cá, funcionário público, enfim, essa bagunça que está aí, que a justiça deveria organizar, e primeira e segunda instância está horrível. E eu tenho conversado com alguns colegas de outros estados, se parece que não é só no Rio de Janeiro, não. Mas nós estamos aqui, enquanto houver advogado criminalista, nós vamos estar aí lutando para que essas coisas, de uma vez por todas, sumam.
né? E se continuar, o aviso é esse: nós vamos buscar o Poder Judiciário e certamente vamos encontrar nas instâncias superiores, STJ e STF, são que guardam a Constituição, guardam os direitos e garantias individuais dos réus e têm proferido decisões em respeito a um Estado democrático de direito, ok? Esse primeiro assunto que eu quero tratar fala a respeito do HC 682400. Repetindo, HC 682400, ok? Superior Tribunal de Justiça. Depois você entra lá, se você quiser, você vai baixar lá para ver. Bom, a ideia aqui desse HC foi o seguinte: o juiz decretou a prisão preventiva do réu com o objetivo, né, de aprofundar a investigação, ou seja, buscar materialidade, provas de materialidade, autoria, principalmente autoria do crime, ok? Só que ele deve ter criado o código de processo penal dele, né? E provavelmente está dentro, né, do que determina a exposição de motivos do Código de Processo Penal, principalmente no seu item 2, que demonstra expressamente que o Código de Processo Penal é repressivo, e esse magistrado toma isso para ele e quer aplicar a repressão de qualquer jeito, esquecendo já da Constituição de 88, né? Que é um absurdo. Mas eu vou ler aqui para vocês alguns incisos do artigo 5º da Constituição e depois vou ler lá o 312 e vou comentar aqui essa decisão da ministra, tá? Então, o artigo 5º, inciso 61, fala assim, ó: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Bom, prisão tem que ser em flagrante, ok? Ou através de uma ordem judicial devidamente fundamentada. Essa ordem judicial tem que ser fundamentada, ou seja, dizer por quê, para quê, qual o motivo que está se prendendo. E, dentro do ordenamento jurídico do processo penal, tem que se observar que só deve ser decretada a prisão preventiva se não for possível aplicar uma medida cautelar, tá ok? 282, 319, por aí vai lá do Código de Processo Penal. E o 312. Inciso 65 da Constituição. Só estou lendo para trazer para vocês os fundamentos que o juiz desrespeitou e da Constituição Federal. Então, 65, ok? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Obviamente, já que o Tribunal de Justiça manteve essa decisão, a STJ foi provocada, se manifestou e mandou soltar. E o 66 fala: ninguém será levado à prisão ou nela mantida quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ou seja, se é possível aplicar a liberdade provisória com ou sem fiança, ou seja, o sujeito pagar para sair, ou que seja aplicada uma medida cautelar, como nós temos hoje no 282, 319, 320, por aí vai lá do Código de Processo Penal, o objetivo, né, com essa mudança só vai levar o sujeito para o cárcere se não tiver outra oportunidade, se não tiver outra maneira. E o juiz daqui chutou o balde, tá? Aí vamos lá para o CPP, do Código de Processo Penal, gente, para vocês acompanharem isso aí com a gente, né? E não ficar nenhuma dúvida. O José Carlos é advogado criminalista, gosta de soltar todo mundo. Não, não é isso não. É porque eu já defendi tantas pessoas que foram presas preventivamente, indevidamente, e nada aconteceu lá com o órgão acusador e com o juiz que determinou. Olha que a gente hoje ainda tem... Isso aqui aconteceu agora, tá? Nós temos a lei de abuso de autoridade, né? E os juízes não estão nem respeitando isso, né? Então, diz o artigo 312 do Código de Processo Penal: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Então, aqui tem 4 requisitos que determinam a possibilidade, que fundamentam, que permitem, né, o juiz decretar a prisão preventiva, tá? Então, vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado, né, pelo estado de liberdade do imputado, ok? Porém, né, pelo próprio 282, então aqui no 312 fala dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Essa fundamentação aqui, em que o juiz está determinando a prisão preventiva do sujeito para aprofundamento da investigação, não está previsto no 302. Não tem esse requisito lá. Então, é uma prisão ilegal. Ok? Uma prisão ilegal. Por isso que o STJ mandou soltar. Mas o 282, tá, do Código de Processo Penal, com a nova mudança, né, fala assim, ó, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se, ok? Então, só é possível determinar a prisão preventiva se não for possível aplicar uma medida cautelar. E tem no 282 e 319 lá os seus fundamentos, tá? Tem ainda também lá no 320, não, o 319 fala 320, a proibição de ausentar-se do país, 321 fala da liberdade, tá? Então, gente, hoje a ordem processual penal, segundo a Constituição Federal, é o seguinte: só mantém o sujeito preso preventivamente se não tiver outra oportunidade. Aí esse juiz aqui, lá segundo o seu Código de Processo Penal, né, criado por ele criou mais um requisito para o artigo 312 e determina a prisão preventiva do sujeito para aprofundamento da investigação. Ué, mas onde é que está escrito lá no 312? Não tem requisito. Então, ele está legislando, né, está executando, né, e está julgando lá na cabeça dele, né? Pior, o tribunal até manteve isso lá, ratificando esse absurdo, né? E aí a ministra, né, aí a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liberdade, tá, a um homem, estou lendo aqui parte da decisão, tá? Concedeu liberdade a um homem cuja prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de aprofundamento de investigações sobre seu possível envolvimento com o tráfico de drogas. Não existe essa possibilidade. Por isso que ele foi colocado em liberdade. Qual é o problema disso? De repente, o sujeito realmente é inocente e ele teve uma decretação de prisão preventiva. Primeiro, ilegal, porque não tem requisito para isso. Segundo, também seria injusto, porque ele poderia não ter praticado. Mas se ele praticou o crime, a sociedade está pagando um preço em ter um sujeito que teria praticado um crime e que está solto e pode estar continuando a cometer seus crimes. E o promotor de justiça? Está em casa, está trabalhando, fazendo qualquer coisa. E o juiz? Está em casa, trabalhando, fazendo qualquer coisa. Né? Não tem nenhum problema para eles. Não sofreu e nem vai sofrer nenhuma sanção. E aí que eu venho falando que essa legislação tem que mudar, por isso que nós, advogados criminalistas, temos sim que levantar uma bandeira para que o legislador acorde e comece a botar cabresto nesse pessoal aí, porque eles estão fazendo o que querem, da forma que querem, e nada está acontecendo. Volto a repetir, tem a lei de abuso de autoridade, parece que não foi o suficiente para eles. E não foi suficiente por um detalhe muito, muito importante, que eu venho já falando isso, que diversos crimes ali, né, são ação penal pública incondicionada. Um absurdo. Então, por exemplo, eu, advogado, quando vou à delegacia que quero ter acesso ao inquérito policial, é uma burocracia, é um impedimento, é um autoritarismo contra a minha pessoa e exercendo a minha profissão, que tem lei permitindo que eu tenha acesso aos autos, e eles não permitem, né? E lá é ação penal pública incondicionada, ou seja, eu tenho que representar para o Ministério Público propor ação. Um país como nós vivemos, né, que existe total corporativismo, é óbvio que isso vai morrer por lá mesmo. Então, eu acho que, por exemplo, em vários crimes, né, previstos lá na lei de abuso de autoridade, a parte que sofreu esse crime, como eu, advogado, quando eu tenho negado o acesso aos autos de inquérito lá, eu que sofri essa sanção como pessoa, cidadão brasileiro e exercendo a minha profissão como advogado, tendo lei que determina que eu tenho acesso aos autos. Então, deveria ser ação penal privada.
Por isso que eu falo que parece que eles dão com uma mão e tiram com a outra. Você acha que o promotor vai denunciar um delegado pela prática de crime porque impediu que o advogado tivesse acesso aos autos? Bom, aqui eu acho muito difícil. Mas a gente vai continuar lutando, tá, gente? São críticas, mas não é nada de desanimado, não. É só para provocar mesmo para a reflexão de vocês, principalmente estudantes, colegas aí que estão atuando e que pretendem ingressar na área penal, para estar bastante atento, tá? E aí a relatora, né, a ministra Laurita Vaz, que sempre tem posicionamentos bem constitucionais, eu gosto muito das decisões dela, vem lá e fala. Para a relatora, a decretação da prisão preventiva foi baseada em motivação genérica. Ele não fundamentou, utilizou um argumento que não está previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, usou o Código de Processo Penal dele, que ele criou na cabeça dele, pois não foram apontados elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia. Essencialmente, a ordem de prisão foi amparada na gravidade abstrata do crime e no fato do acusado ter sido encontrado com entorpecente. E lá no final mesmo, o próprio posicionamento do STF fala assim, não é pela gravidade do crime que uma pessoa deve ser presa preventivamente ou não. É óbvio que a gravidade do crime vai ter uma consequência maior para a sociedade e para o réu. Se condenado for, provavelmente ele vai sofrer uma penalidade alta. Mas não é dentro de um Estado democrático de direito, onde nós temos a presunção de inocência, que a gravidade do crime é elemento, né, previsto no Código para determinar a prisão preventiva. E ela coloca essa posição aqui, que é sabida de vários juristas, doutrinadores, advogados, profissionais do direito, principalmente da área criminal, tá? Aí ela ainda coloca, ao determinar a soltura do investigado, gente, com a advertência de que ele deverá permanecer na comarca e atender às convocações da Justiça. Laurita Vaz destacou que o juízo de primeiro grau poderá aplicar medidas cautelares menos rígidas. Poderia ter aplicado a medida cautelar para ele. Não sei, final de semana, seja lá o que fosse. Né? Lá do 319 tem várias lá, tá? Desde que fundamentadas. E outra coisa, toda decisão tem que ser fundamentada. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, fala, né, do princípio das motivações das decisões judiciais. Então, os magistrados aí estão dando decisão de prisão sob a ordem pública e não traz a prova e não demonstra aonde é que está essa questão da ordem pública. Só cita um requisito e manda prender. Absurdo a decisão desse juiz, absurdo a decisão do tribunal, e ainda bem que nós temos o STJ e STF. Para você que não entende muito bem, ainda bem que tem o STJ e o STF, tá, gente? Porque está corrigindo muitos erros processuais e erros materiais que causam prejuízo para o cidadão, tá? Então, se na sua prova um dia cair isso aqui, você que vai fazer prova aí para ordens de advogado, defensoria pública, né, Ministério Público, óbvio, né? Se for Ministério Público, delegado ou juiz, você vai falar que o STJ está ruim, provavelmente, né? Porque tem que ser assim nesse sentido. Para passar no concurso tem que ser isso, você não tem que ser inteligente, você tem que seguir o que eles querem. Mas, por exemplo, se for para a Ordem dos Advogados do Brasil e para a Defensoria Pública, é óbvio que vocês vão fundamentar nesse sentido. A prisão é ilegal, não há previsão legal como requisito, né? Aprofundamento da investigação dentro do artigo 312, portanto, a prisão é totalmente ilegal, ok? Então, fica aqui essa informação, tá? Depois eu vou falar sobre o outro absurdo, né? Que é da juíza lá, que ficou lá dando um chilique lá. Isso acontece direto. O bom, né? Da pandemia, se é que pode falar que isso é bom, mas o resultado, né? No sentido jurídico, que as audiências hoje, por serem online, né? Por vídeo, conferência, por aí vai, a gente, no geral, consegue gravar e mostrar o que é o Poder Judiciário, os absurdos que estão acontecendo nas audiências. Isso não é agora, não, tá, gente? Eles não estão estressados por causa da pandemia, não. Isso já acontecia muito antes. Ou seja, lá dentro da sala de audiência, só a gente que é advogado, defensor público, sabe os absurdos que são praticados lá, rasgando-se a lei e por aí vai.
Por isso que eu aconselho a você, na sua audiência, gravar, né? Grave sua audiência, porque é um meio de prova para você depois, se tiver que representar contra magistrado, promotor, anular processo, seja lá o que for, você tem a sua prova, tá? Mas, pessoal, isso que está acontecendo aí, que vocês estão vendo diariamente aí na internet, passando, né, vídeos e tal, dos chiliques de magistrados, promotores, absurdo que estão acontecendo, isso já é muito antigo. Ainda bem que isso está vindo à tona para que a sociedade possa acordar. E você que é estudante de Direito, fica mais essa informação aqui para você estar bem atualizado, né, que não é possível a prisão preventiva, né, de qualquer pessoa se não estiver presente pelo menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, respeitando a presunção de inocência e respeitando também a possibilidade de permitir que o réu responda o processo em liberdade, aplicando a ele medidas cautelares, ok? Então fica essa dica, professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail, martinsbrito.ed, plataforma.com, é a nossa plataforma de cursos jurídicos, que você também tem acesso e pode deixar seus comentários, suas perguntas para a gente ir trocando informações. Grande abraço a todos, bons estudos.